Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 4 em diante. Eu quero falar um pouco com vocês sobre chamado de Deus. Todos acharam? Diz assim a minha tradução. Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todo a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Amém? Louvado seja Deus. Antes de eu pautar aqui sobre Jeremias especificamente, eu quero destacar para vocês um pouco algo que me veio ao coração quando eu estava preparando essa mensagem. Eu quero responder a respeito de algo que está acontecendo numa frequência muito grande nas vidas. Responder ao chamado de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui que é sobre o tema. Pois em Êxodo, capítulo de número 5, do versículo 1 ao 9, Faraó, ele deixa um recado para todos aqueles que queriam ser libertos, para todos aqueles que queriam responder o convite de Deus. Faraó deixou um recado. Ele disse assim: aumente a carga de trabalho dessa gente, para que eles não me adorem. O excesso de trabalho pode estar sendo usado para te afastar de uma vida de oração como Deus quer, e não como você acha que é. O que faz gerar desculpas boas para despriorizar a fé na graça provedora de Deus, para aqueles que respondem corretamente o motivo do seu nascimento. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6, diz assim: melhor é a mão cheia com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eu só quero que você reflita sobre o objetivo dessa vida frenética e se alerte para os lógicos enganos que isso pode trazer. Precisamos aprender com o profeta Jeremias, porque a vocação de Jeremias, ela é bastante interessante. O chamado de Jeremias, ele é bastante interessante. Nós podemos nos identificar com ela, pela forma como Jeremias se sente diante da vocação, pela forma como ele se acha, ele se encontra diante do chamado de Deus. Jeremias, ele já era filho de um sacerdote. A sua terra natal era Anatote, o que lá certamente Jeremias se envolveu com todo tipo de serviço sacerdotal e todo tipo de apoio sacerdotal, trabalhando, ajudando, servindo no templo. Todo ministério legítimo precisa ter essa experiência de servir. E servir não é para gente orgulhosa. Servir não é para quem apresenta desculpas. Servir, meu irmão, é uma prioridade e reflexo de uma pessoa salva. Servir sem nada em troca, porque você já recebeu, é um reflexo de alguém que aceitou Jesus não só como Salvador, mas como Senhor também. Todo ministério legítimo precisa dessa experiência e desse estilo de vida. Dificilmente Deus vai chamar alguém para o ministério, e eu não estou falando agora sobre salvação, eu estou falando sobre chamado para o ministério. Chamar alguém para o ministério que não está fazendo nada ou não está envolvido no serviço sacerdotal.
Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: dificilmente, eu não estou dizendo que é impossível, Deus vai chamar alguém para o ministério que tem uma vida apenas caseira, ou uma vida do seu cotidiano. Dificilmente Deus vai chamar alguém para o ministério que já não esteja envolvida no ministério de alguma forma, envolvido na casa sacerdotal, de alguma forma fazendo alguma coisa. Deus levantou Jeremias em um tempo excelente. Foi levantado por Deus no reino de Josias, um reinado favorável, onde a idolatria foi combatida. O povo de Deus experimentou um bom nível de adoração. O povo de Deus experimentou a palavra viva e pura. O povo de Deus experimentou o que era adoração. Só que, como acontece na nossa vida, aconteceu também na vida de Jeremias. O reinado de Josias só durou 18 anos. Os dias favoráveis, as pessoas que estimulam o nosso ministério, elas caminham com a gente até uma altura da vida, muitas vezes. E o segundo ponto que eu quero passar para vocês, que me desperta curiosidade aqui: algumas pessoas não estarão com a gente a vida inteira. Mas Jeremias continuou, porque se você parar para pensar, Josias teve 18 anos de reinado, mas para Jeremias foram mais 41 anos de missão profética. Você vai vendo pessoas desistindo. Quando você decide responder o convite de Deus, você vai ver pessoas tombando na fé. Você vai ver pessoas morrendo. Você vai ver pessoas apostatando da fé, isso é, abandonando a sua fé. Você vai ver pessoas retrocedendo, alterando o caminho, tendo o nome alterado. Você vai ver pessoas começando com um gás incrível, um gás inspirador, falando algo para Deus. Pessoas que quando pegam um violão, quando pegam um microfone, pessoas que quando vão servir, são uma verdadeira inspiração de Deus, mas que depois de um tempo desanimam e sempre culpam alguém, porque na verdade não entenderam o que é servir a Deus. Servir a Deus é servir pessoas, mas obedecer a Deus não é se limitar pelo testemunho de pessoas, mas pela tua vida de intimidade com Deus. Se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, você não consegue permanecer em pé. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Em nome de Jesus, você não vai parar. Em nome de Jesus, você não vai dar um tempo com aquela desculpa que no momento você está muito atarefado, ou você não está legal disso ou daquilo. No nome de Jesus, você não vai regredir, porque você tem gratidão de um filho consciente, porque você acredita na provisão de Deus, porque você acredita que aquele mesmo Deus, assim como está em Filipenses 1:6, aquele mesmo Deus que te chamou, te garantirá, te ensinará, te capacitará até o dia da sua vinda. Porque Ele mesmo diz que o meu justo caminhará, o meu justo viverá a sua fé. Viver a fé. Sabe de onde Deus te livrou? Sabe de onde Deus fez você nascer de novo? Sabe como que era a tua vida antes? E sabe que você, de alguma forma, precisa prosseguir, precisa se ajustar, precisa achar um jeito. Sabe por quê? Olha para cá, você não se parece com Lúcifer, graças a Deus. Porque foi Lúcifer que saiu. Foi Lúcifer que saiu da sua posição. Foi Lúcifer que fugiu daquilo que era para ele ser e não foi. Foi Lúcifer que abandonou. E ainda tentou desfigurar o céu para os anjos, falando mal. Há uma unção de perseverança sendo derramada na tua vida. Cada vez que você volta os seus olhos para Deus, você precisa prosseguir. O engano do mais novo é achar que sempre vai dar tempo. Não existe idade certa para morrer.
O engano do mais velho é achar que o tempo já passou. O engano do meia-idade é achar que sempre precisa terminar algo primeiro, que nunca está pronto. E que sempre precisa concluir algo primeiro, porque nunca é digno. O versículo número 4, ele diz: a mim veio a palavra do Senhor. Perceba que o chamado de Jeremias, a vocação dele, não é tão espetacular como do próprio profeta Ezequiel. Ezequiel que viu os céus abertos. O chamado de Jeremias não é tão espetacular como o chamado de Isaías, que ele viu um anjo, na verdade um serafim, um ser totalmente de fogo, que pega com uma tenaz, uma espécie de alicate, uma brasa do altar, um ser de fogo que pega uma brasa de altar com alicate. É que a brasa que queima o pecado é diferente. E ele pega aquela brasa, ele vem com aquela tenaz, aquela brasa, ele toca nos lábios de Isaías. Olha a experiência que Isaías tem. E Deus fala ali: quem há de ir por nós? A quem chamarei? Quem que vai responder? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas a vocação de Jeremias, ela é extremamente madura. Ele disse assim: a mim, assim veio a mim a palavra do Senhor. Não tem efeitos especiais, não tem anjos com 6 asas ali, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 voando. Mas através da palavra de Deus veio o seu chamado. Eu não estou desmerecendo os outros chamados, de forma alguma. Mas eu vejo pessoas que estão dependentes, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão viciadas em sinais, mas que a vida nunca muda. Eu vi um anjo, varão, eu vi um anjo. E eu recebi, e de repente eu vi uma bola de fogo. Eu tive um sonho. Nada contra. Mas eu estou falando sobre frutos de tudo isso. Quem aqui já teve alguma visão explícita, alguma visão espiritual, sabe que muitas vezes é maravilhoso, mas algumas vezes é assustador. É maravilhoso ter visão. Você pode até ficar impressionado, chocado. Eu lembro quando eu estava orando no terreno aqui, estava com um grupo de pessoas da igreja orando, e teve dia que eu estava sozinho orando. Feito o muro de arrimo ali, né, onde vai ser feita o outro pedaço do templo. E eu estava orando aqui, muito aflito, um peso, depois de eu ter tido um sonho, que tinha uma espécie de cachorros, e o maior parecia uma hiena na frente do terreno, e não queriam deixar a gente entrar, e aquela coisa toda, e eu repreendi. Isso foi um sonho. Aí eu vim orar no terreno, muito aflito, todo aquele peso, aquelas situações que parece que nada colabora. E aí, quando eu estava terminando a oração, eu estava olhando para lá e eu vi um anjo colossal, eu não sei quantos metros, passando ali com uma espada na mão, atravessando o terreno. E aí eu descansei, porque eu sabia da provisão de Deus, eu sabia da proteção de Deus. Existe um anjo que é um arcanjo chamado Miguel. O nome Miguel significa quem é como o Senhor. É o anjo que guerreia a favor do povo de Deus, é o anjo que defende a causa de Deus. E cada vez que há uma resistência contra um projeto de Deus, o arcanjo Miguel, ele define, ele resume. Não estou dizendo que era o arcanjo Miguel, mas eu estou dizendo que de alguma forma, como todas as vezes que eu orei, Deus me cortou e ele me respondeu. E isso é maravilhoso. Só que foi um momento. Ter um convite, um arrebatamento no Espírito é maravilhoso. Só que um chamado, em grande parte, ele não começa com uma visão de algo assim. Um cavalo branco, alguém sentado em cima, alguém chegando do teu lado e falando: varão, varoa, homem, mulher de Deus. Não. Terceiro ponto que me chama a atenção, que eu quero destacar para vocês sobre chamado. Deixa eu te dizer que os chamados mais consistentes que eu conheço na igreja atual não passaram por essas manifestações, mas passaram pela manifestação de Jeremias. Qual, pastor? A mim veio a palavra do Senhor.
palavra poderosa, palavra santa, palavra gloriosa. Se tudo que eu tivesse com Deus fosse uma visão de um anjo, uma bola de fogo, sei lá o quê, com certeza eu não estaria mais servindo a Deus. Porque em algum momento da minha vida eu ia pensar: será que eu não tomei café demais? Algum momento da minha vida eu ia estar confuso com alguma situação. Se o ministério meu, ou de qualquer pessoa que serve a Deus, se baseasse em alguma experiência apenas espiritual, com certeza não teria continuidade. Porque os desertos que nós atravessamos, nós teríamos dúvida no meio do deserto. Sabe o que faz você sobreviver ao deserto? Sabe o que faz você sobreviver à calúnia? Sabe o que faz você se levantar depois de quedas? Sabe o que faz você se alegrar mesmo com toda a dificuldade? Sabe o que faz você sobreviver à fome, à escassez, à incredulidade? Sabe o que faz você sobreviver e avançar mesmo em meio à vergonha, à humilhação, à tentação, à doença, à depressão? Se fosse só um anjo, você estaria parado. Mas eu estou aqui. Sabe por quê? Depois das pancadas? Porque depois de tantas portas trancadas, a mim veio a palavra do Senhor. Se agarre a essa palavra. Eu não parei porque a palavra não deixou. Eu não desisti porque a palavra não deixou. Durante a sua vida você passou por tantas coisas, sobreviveu em tantas situações. Deus o sustentou com uma palavra que você nem conhecia, mas que decidiu revelar a você. A palavra de Deus, ela quebra prisões emocionais. A palavra de Deus nos liberta na hora certa. Ela não é uma anestesia de fim de semana, ela é a cura para a nossa vida. Ela atua entre a alma e o espírito. Isso é, bem no meio da nossa escolha, bem na nossa decisão. Só anda no escuro que não é esclarecido pela palavra. Salmo 119, verso 5. Luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Só está em trevas quem não quer caminhar em direção à luz. Jeremias, você está sendo amassado como barro, purificado como ouro, triturado, malhado como trigo. E por que você continua crendo em Deus? Porque você tem experiência com a palavra. O próprio Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? Palavra de Deus, veio a minha palavra. Meu irmão, não venha me dizer que a igreja na terra está sofrendo a sua maior crise. Eu não acredito. Eu não acredito que a igreja não tem pregadores legítimos. A nossa comunicação no mundo inteiro, ela melhorou muito. E infelizmente o que se destaca muito não é o nível absurdo e grandioso de conversões e milagres, mas um escândalo aqui ou ali que pode acontecer. E que algumas pessoas escolhem se agarrar para dizer que não acreditam em nenhum trabalho sacerdotal. Não venha dizer que a igreja não prega arrebatamento. Não venha dizer que a igreja não prega contra pecado. Quarto ponto que me chama a atenção. Porque o problema é pessoal. O problema é a experiência. Veio a mim a palavra. Ou você é daquele crente sobrenatural que quando a palavra vem, você grita e diz assim: pega ele, Jeová. Quando a palavra vem, você é daquele que diz assim: o Senhor está pegando ele, está deixando estreito. Ou a palavra que vem para o outro, ela não é para você. Entenda o que eu estou falando? A palavra que vem para o outro não altera em nada a minha vida. Se eu estou num culto e a palavra é severa, se eu estou num culto e a palavra é de conversão, é de chamado, é de
vai contra o meu conforto, me chama para fora da zona de conforto. Isso é um confronto. Se essa palavra veio, é a mim que Deus está falando, é comigo que Ele está falando. E aí algumas pessoas ainda falam: pega ele, Jeová, fala mesmo com ela, fala mesmo com ele, Senhor. Como se a vida dele e dela, o Senhor não estivesse falando. E isso é a questão mais inútil de pessoas gritarem assim. A palavra que altera a minha vida é a palavra que vem a mim. Há aqueles que a escrevem, aqueles que vibram, aquele que chora, aquele que sabe a palavra que veio de encontro, e aí a sua vida muda. Quantos anos de ministério, Jeremias? 41 anos de ministério. Quantas vezes essa expressão aparece no livro de Jeremias? Eu fui pesquisar por baixo, meu irmão, depende muito da tradução. Essa frase que diz: e veio a mim a palavra do Senhor, no livro de Jeremias, tem mais de 50 vezes. Mais ou menos a cada 9 meses. Jeremias geme, sofre, chora. E mais uma vez, veio a mim a palavra do Senhor. Gera, cresce, nasce. E veio a mim a palavra do Senhor. No templo alguém o ofende, alguém o tenta, e pode pensar em fugir. Começa de uma forma então a pensar em um plano de fuga, e de repente veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias, pelo mesmo povo que ele serviu, o mesmo povo o lançou em um poço seco, onde ele ficou ali, seco sem água, mas ainda tinha lama, ficou ali desnutrido, e mesmo ali naquele poço, angustiado, tinha um lugar para ele olhar, para cima. Veio a mim a palavra do Senhor. Eu posso estar do lado de um líder ímpio às vezes, como Jeremias estava do lado de Bazu, mas aí a palavra vem de encontro ao coração de Jeremias e fala para ele: não para. Um versículo certo vem, é revelado a Jeremias, o entendimento do alto o renova. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Antes de você estar na barriga da tua mãe, eu já sabia quem era você. O quinto ponto que me chama a atenção: o que te impede de responder ao convite de Deus que arde no teu coração? Porque quando você quer, você acha um meio de se envolver e tapar alguma brecha. Quando você quer, como aprendi com meu pai ou com a minha mãe às vezes: se vira, você não nasceu quadrado? A gente dá jeito para muita coisa, né? Você não vai deixar a tua casa perecer, você vai dar um jeito de arrumar dinheiro. Você não vai deixar teu marido enfermo, a tua esposa, os teus filhos sem você fazer nada. Você vai dar um jeito. Você vai incomodar pessoas, você vai falar com pessoas, você vai chamar gente, você vai orar, você vai fazer um monte de coisa. Agora, quando se trata de responder o que Deus está nos chamando para fazer, quando se trata de se envolver, a gente tem um monte de desculpa. Um monte. Ah, pastor, você fala que Deus me chamou. Deus sabia quem eu era antes de eu estar no ventre da minha mãe. Pastor, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, sabia? Antes. Pastor, minha mãe tentou me abortar. Antes, o Senhor já te conhecia. Pastor, eu casei com alguém que não aceita o meu chamado, só critica o meu chamado. Em vez de ser feliz de eu vir para o culto, me envolver no ministério, o tolo ou a tola briga comigo, embirra comigo, leva outras pessoas a se embirrar comigo, a fazerem discursos, porque eu estou servindo a Deus. Em vez de se envolver comigo, faz birra comigo, porque está servindo a Deus. Eu lembro de um homem, ele separou, eles eram envolvidos no ministério, isso há uns 15 anos atrás,
Eles saíram da igreja, acho que uns 15 anos atrás. Eles se envolveram no ministério. E daí, quando eles se separaram, ele estava deprimido, magro, abatido e outras situações. E ele falou: pastor, eu lembro que terminava o culto, eu ia rápido para a porta da igreja e eu ficava botando pressão nela, no olhar, fazia gesto: vamos, você fica conversando, você, que tanto de coisa tem que resolver. E eu me esforcei para que ela saísse do ministério. Quando eu percebi, nós estávamos fora da igreja, sem ligação, sem objetivo, sem envolvimento, sem assunto. E depois a nossa vida acabou esfriando. Como eu me arrependo de tudo isso. Pastor, eu tenho limitações físicas, tenho limitações financeiras. Ei, antes o Senhor já te conhecia. Pastor, eu sofri traumas na infância. Antes o Senhor já te conhecia. O que Deus está falando para Jeremias é que antes, isso tudo, antes disso tudo, tudo o que aconteceu na sua vida veio depois de Cristo, veio depois de Deus. Porque Ele chegou primeiro. Antes de você sair da madre da sua mãe, Ele já estava na sua vida. O inimigo chegou atrasado, porque Deus chegou primeiro. O nosso inimigo, ele teve que se retirar, e ele tem que se retirar, e volta e meia nós temos que nos posicionar. O que Deus já havia chamado, o que Deus já havia te escolhido, o que você passou, não altera a decisão de Deus a seu respeito, ao seu chamado. Deus te conheceu antes de tudo, Deus te conhece, e isso é conflitante, porque eu sei quem eu sou, pastor. Olha aí, ó. É conflitante, pastor, porque eu sei quem eu sou. Nós nos reprovamos bem, não é? Nós mascaramos bem diante da sociedade. Às vezes nós ficamos indignados com pessoas, mas quando Deus fala para mim e para você: ei, olha para você, olha para a tua vida, olha para você, olha os tipos de pensamentos que você tem. Nós nos reprovamos. Deus nos olha com graça. Deus não olha como a gente olha, como imerecedores. Será que se soubessem dos pecados que já cometemos? Será que se soubesse das pessoas que já ferimos? As pessoas empreenderiam alguma espécie de confiança na gente? Será que se as pessoas soubessem quantos dramas nós temos na vida pessoal, o quanto nós somos frágeis, será que haveria alguma admiração? Alguma coisa assim? Será que se soubessem do tamanho das nossas dores, pessoas buscariam um conselho com a gente? Será que se as pessoas soubessem tudo sobre mim e você, será que nos enxergariam da mesma forma? Com certeza não. Com certeza não. Mas tem algo que explode no nosso peito. O Deus da nossa vida, a pessoa que mais se importa e mais importa na nossa vida, disse para Jeremias: eu sei, eu te conheci, eu já te conhecia, eu te conheci. E mesmo sabendo de tudo, ainda te quer, janeiro a janeiro. Mesmo sabendo de tudo, te quer a todo momento. A todo momento. Eu escolhi você. Mas eu te neguei 3 vezes, Senhor. Eu não sou nem digno. O Senhor profetizou, o Senhor disse antes de trocarem a escala da guarda, antes do galo cantar ali, eu ia negar o Senhor 3 vezes. Eu escolhi você. Mande a chamar os apóstolos e também a Pedro, que não estava com os apóstolos. E quando Pedro está ali, quando Jesus está ali na beira da praia, quando tem um peixe sendo feito ali assado, Jesus olha para Pedro e ele diz o que para ele? Depois de tudo, depois do abandono, depois de traições, depois de covardias, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama mesmo? Senhor, eu te amo.
Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Então, Pedro, se você me ama, cuida do que é meu. Cuida do meu rebanho. Você não vai ter reconhecimento não, Pedro. Para de ficar esperando reconhecimento e gratidão. É a pior idiotice. Quando você era mais moço, cingias a ti mesmo e você fazia o que você queria. Agora você vai enfrentar situações desconfortáveis. Agora você vai sofrer rejeições. E ai de você se você errar um tanto assim, ó, ou seja o que for. Em outras palavras, Pedro, não é pela tua dignidade que você vai me servir. É pela minha dignidade, Pedro. E isso não dá o direito nenhum de nós abusar da graça. Mas é um chamado para confiarmos no chamado, na graça de Deus. Para estarmos em pé, para buscarmos a vontade dEle. Por isso que Ele te ama tanto. Porque Ele vive com você, dentro de você, num plano de eternidade. Tudo o que Ele fez pelo poder da sua palavra, mas eu e você, Ele fez com as próprias mãos, e soprou da própria boca o fôlego de vida, que formou nessa fusão corpo e espírito, que é o fôlego de vida de Deus, uma alma, seres exclusivos, únicos para Ele. Você é uma pessoa salva em Cristo Jesus pela graça. Pela graça e não por merecimento. Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente, até no meio dos desertos, porque você é escolhido pela graça, e a sua palavra o renova sempre que necessário. Veio a mim a palavra do Senhor, cada vez que eu preciso, vem a mim a palavra do Senhor, a mesma palavra que criou tudo, a mesma palavra que diz que haja luz, a mesma palavra que fez separação dos céus e da terra, a mesma palavra que diz para que o homem levantasse daquele leito de enfermidade e carregasse o próprio leito nos braços, a mesma palavra que diz para aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, que ela também estava salva, não só curada, mas estava salva. É essa palavra que está te chamando, meu irmão. A palavra de Deus que te sustenta, a palavra de Deus que criou tudo do nada, a palavra que pode criar na sua vida aquilo que ainda não tem, que pode prover aquilo que ainda não há, a palavra que pode consolar, mesmo no meio de uma situação aterrorizante. A palavra de Deus, como disse Pedro: para onde eu vou, se só o Senhor tem a palavra? Olhe para cá, para onde está indo? Para onde? O que você está fazendo? Como que você consegue se enganar desse jeito? Não é para um pastor, para um líder que você diz não. É para Jesus, alguém que morreu por você, alguém que só curou, alguém que só trouxe palavra de vida. E hoje você troca ele por dinheiro, por um conforto, abandona uma missão, recua em um chamado e culpa outras pessoas. E aí vai dizer para ele no dia: por que você não me serviu? Por que você não responde o meu chamado? Aí você vai dizer: porque o pastor brincava com isso? Porque fulana dificultou tal coisa? Porque ciclano me decepcionou? E ele vai olhar para você com um olhar cheio de lágrima e dizer: mas você viu o que eu fiz por você? O que tem mais prioridade à vida? O que mais tem valor na vida?
senão o motivo do nosso nascimento. Não é errado cuidar da família, pelo contrário, é honroso e faz parte do chamado de Deus. Não é errado trabalhar, é honra trabalhar e faz parte do chamado de Deus. Mas você sabe que você está enrolando aquele a quem não se pode enrolar. E quantas pessoas eu já fiz o fúnebre depois de uma mensagem dessa como a de hoje? Quantas? O Senhor está chamando você, não por você, mas a tua vida só tem significado se você se voltar para Ele. E como disse a minha mãe e meu pai, parar de frescura, parar de enrolar, parar de culpar pessoas, parar com essas coisas, porque quem não consegue viver em comunhão é quem não está olhando para Cristo. E é o que está escrito na palavra. Jesus disse, né, na Santa Ceia, Paulo nos lembra, fazer isso em memória de mim. Jesus Cristo é glorificado pela comunhão do corpo, pela forma como nos servimos, como nos respeitamos. Eu não estou falando sobre perfeição, mas todo o nosso culto de Santa Ceia, isso vai fazer quase 20 anos. Eu peço para Deus para que nos ajuste como corpo, nos melhore como corpo. Algum nome machuca você? O nome de Jesus sara. O livro de Tiago diz isso. Se alguém errou, se alguém se arrependeu, a Bíblia diz que o Senhor cobre uma multidão de erros. Se você não se perdoa, você quer se colocar juiz de Deus. Porque Ele perdoa, então você quer ser maior que Ele. Se o Senhor também perdoa alguém, mas você na prática não perdoa alguém, você quer se colocar acima de Deus. Por isso não há perdão para você. E isso é bíblico. Como servir a Deus sem ser na vontade dEle? O Senhor está chamando você. Quantas vezes mais você vai precisar passar por um hospital, por uma anestesia? Quantas vezes você vai precisar passar por um susto num acidente de trânsito, pela notícia de alguém, por alguma situação desastrosa? Quantas vezes mais você vai mentir para Deus, dizendo que vai fazer para Deus? Quanto tempo mais você vai procrastinar, vai enrolar? E depois, quando vier fazer, ainda vai fazer de qualquer jeito. Se chega para um líder, se chega para alguma pessoa e fala, olha, eu quero me envolver, então beleza, tem um processo muito importante, eu não vou me sujeitar. Servir a Deus orgulhoso é não servir. Servir a Deus orgulhoso é fazer como Satanás fez, fazer como Lúcifer fez, sempre abandonar, sempre fugir, que o orgulho é o maior desafio de todo cristão. O orgulho é o maior erro de querer se manter em pé dessa forma. Isso não é se manter em pé. Isso é estar no fundo do poço e estar de salto alto. Jeremias, conhecido como profeta chorão, sofreu coisas terríveis. Para que Israel chegasse num cenário desse, eles maltrataram um homem de Deus, jogaram no poço, mas Deus o livrou porque ele estava no poço. O povo de Israel idolatrava, sempre caía na idolatria. Até que veio o cativeiro babilônico. Rasgavam os olhos dos homens, estupravam as meninas, escravizavam os jovens depois de ter um dos olhos vazado, para não poder batalhar mais, como convinha, aliás. O povo sofreu tanto, que nunca mais na história você ouviu Israel cair em idolatria. E por que Jeremias escreveu então o livro de Lamentações? Porque era o cenário que ele estava vivenciando de pessoas que não se arrependem. Um cenário de lamento. Um cenário onde não há mais tempo. Jeremias 3:21 diz, né? Quero trazer a memória. Jeremias não. Lamentações 3:21. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança.
Se eu não errei na referência, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso se chama fé. Fé. E a fé faz você dar um passo hoje. Um passo, não pela tua dignidade, um passo pelo amor dele. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe do que eu estou falando. Se um filho teu, uma filha erra, você não quer que teu filho, tua filha se afaste de você. Você só quer que ele mude, que ele venha perto de você. Você está disposto a ajudar em tudo que você pode. Mas não se afaste do teu pai e da tua mãe. E um coração de um pai dói, de uma mãe dói, por um filho cabeça dura. E nós reclamamos dos nossos filhos muitas vezes, mas nós somos mais cabeça duras do que eles, para responder ao nosso Pai Celestial. O Senhor está chamando você. E eu espero que você não deixe o teu coração duro para o convite do Espírito Santo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu desafio você a se envolver. Eu desafio você a deixar de procrastinar. A não só se envolver, deixar se envolver. Eu desafio você a parar de desculpas. Eu desafio você a dar um jeito. Porque se eu falo que eu amo a Jesus, eu tenho que seguir o exemplo do meu pai, não é? O que está escrito? O versículo, a ideia central da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu um jeito. Porque quem ama, dá um jeito. Quem ama, dá um jeito. E assim é todo aquele que ama. Quem ama, dá um jeito. Quem ama, passa por cima do próprio orgulho. Quem ama, busca. Quem ama, meu irmão, se envolve. Quem ama, quer melhora, quer mudança. Não fica cheio de retrações. O Senhor já te deu toda a condição humana para você se voltar para Ele. Você sabe disso. Deus está te chamando. Coloca a mão no teu peito assim. Isso, com os teus olhos fechados. Eu quero fazer uma oração com você. E eu quero ver o que você vai responder para Deus no último dia da tua vida ou diante do trono de Deus. O que você vai responder para Deus diante dos chamados que Ele teve para você? Porque você já morreu no dia do batismo, né? O que você vai responder para Ele? Opa, você pode responder agora para Ele alguma coisa. Você pode responder para Ele agora sobre o teu chamado. E o que você vai responder para Ele? Outra desculpa ou algum posicionamento? Eu vou orar e você também vai orar. E você vai responder para Deus. Porque você sabe que você pode ir um pouco mais, segundo a capacidade que Ele te deu. Você sabe disso. Nunca pense que você está fazendo demais para Deus. Ou demais. Ou que as pessoas são folgadas. Nunca fique pensando assim. Deus chamou você com uma visão. Responda a Ele. Eu vou orar junto com você agora. E você vai dizer algo para Deus, porque isso é muito particular. Oh Deus glorioso e santo. Eis aqui o teu rebanho, meu Pai. Eis aqui aquelas pessoas ao qual o Senhor tirou de um lamaçal de vida. Eis aqui, Pai, pessoas o qual o Senhor tem preparado a terra prometida. Um lugar que não tem mais pranto, não tem mais dor. Um lugar que não tem mais aflição. Um lugar o qual o Senhor preparou morada para nós. Um lugar o qual o Senhor está preparando para que subamos contigo nos ares, no dia do arrebatamento. Um lugar que não é mentira, que já foi provado ao longo da história, por muitas pessoas e por muitas vezes, sobre tudo que o Senhor fez. As provas arqueológicas, as provas de cura, as provas de transformação. E hoje nós estamos diante do Senhor, respondendo a esse passo a mais, respondendo a esse chamado, respondendo a esse convite de priorizar aquilo que é eterno. Pois se nós falamos para o Senhor que te amamos, devemos entender o que o Senhor disse para Pedro: cuidar do teu rebanho, cuidar daquilo que é seu. No nome de Jesus Cristo, Pai, os corações que estão queimando, dá as palavras corretas,
para que não fujam mais os corações, Pai, que estão queimando, os corações que foram abertos para o Senhor, para a sua palavra. Espírito Santo, que esses corações hoje respondam a esse convite maravilhoso, que o Senhor receba, Pai, nesse momento, a resposta do chamado de cada um aqui, e que isso seja para o seu louvor e para bom proveito da tua igreja, em nome de Jesus.